Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no nosso vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um ponto, sobre uma pauta bem importante no mundo dos investimentos, a respeito do mundo dos investimentos, porque hoje nós vamos conversar exatamente sobre a reserva de emergência, a reserva de oportunidade, uma aplicação, um fundo bem importante que vai nos auxiliar, que vai nos servir tanto para os nossos investimentos como também para a nossa vida pessoal. Então aí ao longo desse nosso vídeo aqui, nós vamos conversar as principais características dessa aplicação, dessa reserva de emergência, essa reserva de oportunidade. Vamos conversar as principais características, como que você faz para montar e principalmente quais são os investimentos ali mais adequados, os investimentos ideais para você utilizar para montar a sua reserva de emergência. Então, dito tudo isso, eu já te peço para você se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrito, ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual, e também já te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui e fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem importante e bem interessante para você. Então vamos lá para o nosso vídeo. E já começando aqui com as principais características que você precisa saber, que você precisa ter em mente sobre a reserva de emergência. A reserva de emergência, como esse nome sugere, é uma aplicação, é um fundo, é um investimento ali de fato que vai te socorrer, que vai te auxiliar em momentos de urgências, em momentos ali de emergências. Então ali para situações em que você, sei lá, foi demitido do seu emprego de maneira inesperada, teve ali algum problema de saúde que demandou alguma reserva financeira, teve algum problema no seu carro, algum problema na sua casa, que você precisa ali de imediato, de pronto, de algum investimento, de alguma reserva financeira para solucionar esses problemas, é aí que vai entrar, é aí que vai atuar a reserva de emergência e é aí que vai ser a sua importância para a nossa vida. E além de servir para esses momentos ali ocasionais, para esses momentos de urgências, para esses momentos de emergência na nossa vida, a reserva de emergência ela também tem um caráter de reserva de oportunidade, porque nós também podemos utilizar esse dinheiro para eventuais oportunidades na nossa vida e os nossos investimentos. Então, supondo ali que você invista em ações, em fundos imobiliários e você encontre em um determinado momento uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade para comprar mais ações ou para comprar mais fundos imobiliários por um preço bem mais barato que o convencional. Então, nesses momentos ali de oportunidades, você também poderia utilizar esse dinheiro da sua reserva de emergência, também conhecido como reserva de oportunidade. Assim como também na nossa vida pessoal, se você ali se depara com uma situação de oportunidade para uma compra de um bem, uma compra de um imóvel, por exemplo, com um preço bem descontado, é interessante que você tenha esse colchão de proteção, que você tenha essa reserva de oportunidade para aproveitar esses momentos ocasionais. Então, via de regra, a nossa reserva de emergência, também conhecido como reserva de oportunidade, ela vai servir para esses momentos ocasionais da nossa vida, tanto para alguma urgência, para alguma emergência que possa surgir em algum momento, tanto como alguma oportunidade que também possa aparecer na nossa vida e nos nossos investimentos. Então, já sabendo aqui as principais características, a principal função da reserva de emergência, quanto você precisa ter, quanto que você precisa ali investir para montar, para estruturar uma boa reserva de emergência. Bom, ali para você ter uma reserva, um fundo de oportunidade bem estruturado, bem robusto, é interessante que você tenha ali entre 6 a 12 vezes, a 12 meses do seu custo de vida mensal. Então, supondo aí que você, a sua família, tem um gasto mensal ali em torno de R$5.000 todos os meses. Então, para a sua reserva de emergência, é interessante que você tenha ali entre 6 vezes esse valor, ou seja, R$30.000, a 12 vezes esse valor, ou seja, R$60.000. Então, entre R$30 e R$60.000 aplicados, investidos para a sua reserva de emergência. Então é sempre interessante você tomar como perspectiva, como base, esses valores para você estruturar, para você aplicar na sua reserva, um valor ali que seja entre 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. Então aí, sabendo das principais funções, conhecendo as principais características da reserva de emergência e também entendendo qual que é o valor médio que a gente precisa ter nesse fundo, nessa reserva de oportunidade, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais investimentos, os ativos mais adequados para a gente utilizar, para a gente montar essa nossa reserva de emergência. E aí, como a gente já entendeu as principais características desse fundo de emergência, os investimentos que nós vamos buscar para montar a nossa reserva, para estruturar a nossa reserva, são exatamente ali investimentos mais seguros, ou seja, os investimentos mais seguros do nosso mercado financeiro, porque como essa reserva, nossa reserva de emergência, ela tem esse caráter de importância na nossa vida, nós temos ali que investir em aplicações, em títulos seguros que dificilmente vão nos trazer algum prejuízo. Então aí nós devemos buscar por investimentos extremamente seguros para estruturar, para montar
a nossa reserva de emergência, e também precisamos buscar por investimentos que tenham altíssima liquidez, de preferência liquidez diária ou liquidez imediata. Então, em investimentos que nós temos fácil acesso ao nosso dinheiro investido, que nós conseguimos resgatar com facilidade o nosso dinheiro aplicado, são os mais recomendados para que nós usamos, para que nós utilizemos para montar essa nossa reserva de emergência. E aí essa característica de buscar por investimentos que tenham altíssima liquidez, tenham liquidez diária, liquidez imediata, é justamente pela característica em si, pela essência da reserva de emergência, que ela vai ser ali utilizada, ela vai ser acionada, digamos assim, em momentos de urgências, em momentos inesperados. Então, para esses momentos, para essas ocasiões, é interessante que nós tenhamos investido o nosso dinheiro da reserva em investimentos que vão nos dar essa liquidez, que vão nos dar essa facilidade com que nós ali resgatemos o nosso dinheiro aplicado. Então, em resumo, devemos buscar por investimentos que tenham altíssima segurança e altíssima liquidez para utilizar na nossa reserva de emergência. Então, alguns dos principais investimentos que vão atender a essas necessidades da reserva de emergência, nós temos ali como primeira opção as contas remuneradas, como a conta do Nubank, que são investimentos extremamente seguros para deixar o nosso dinheiro, vão entregar um certo rendimento e, por ser uma conta, digamos assim, o nosso dinheiro vai estar sempre ali à disposição. Então, em questão de liquidez, as contas remuneradas elas têm ali, como digamos assim, uma liquidez imediata. Então, aí, as contas remuneradas são o primeiro investimento aí bem interessante para nós utilizarmos para montar, para estruturar a nossa reserva de emergência. Como segunda opção, nós temos aqui os CDBs de liquidez diária, CDBs aí que são investimentos de renda fixa, emitidos por grandes bancos, então são investimentos extremamente seguros para que nós possamos aplicar o nosso dinheiro e buscando também por CDB de liquidez diária, para a gente ter esse fácil acesso ao nosso dinheiro aplicado. E uma opção, um CDB bem seguro, bem conhecido, aí, bem conceituado no nosso mercado financeiro, nós temos o CDB do Banco Inter, um CDB que tem altíssima segurança, tem altíssima liquidez e ainda entrega uma boa rentabilidade para o nosso dinheiro investido. Então, os CDBs de liquidez diária são a segunda opção aí de bons ativos, de ativos interessantes que nós podemos utilizar para montar, para estruturar a nossa reserva de emergência. E o nosso terceiro e último investimento, na minha opinião, o melhor investimento, o melhor ativo para você investir e estruturar e montar a sua reserva de emergência, por ser ali o investimento mais seguro do nosso mercado financeiro, do nosso país. E eu estou falando exatamente do Tesouro Direto Selic, um investimento criado e emitido pelo nosso governo federal. Então, por ter essa característica, por ser um investimento, um ativo emitido pelo governo, o Tesouro Selic é um investimento extremamente seguro para que nós possamos aplicar nosso dinheiro, e é um investimento também que tem liquidez diária, então é um investimento que atende bem, é um ativo que atende bem, que supre bem as exigências e necessidades da reserva de emergência. Então esses são os principais investimentos, os investimentos mais recomendados que você precisa utilizar, que você pode utilizar para estruturar, para montar a sua reserva de emergência, as contas remuneradas, CDBs de liquidez diária e o Tesouro Direto Selic. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, um vídeo para a gente conversar sobre essa aplicação, sobre esse fundo bem importante no nosso mercado financeiro, nos nossos investimentos, a reserva de emergência, também ele que pode ser usada como uma reserva de oportunidade. Então nós conversamos as principais características, as principais funções desse fundo, desse investimento, quanto que você precisa ter investido para ter uma boa reserva de emergência montada e principalmente os principais investimentos que você precisa utilizar, que você pode utilizar para estruturar e para montar a sua reserva de oportunidade. Então, no mais, é isso. Eu espero que você tenha gostado e principalmente entendido e compreendido tudo que nós abordamos, tudo que nós conversamos nesse nosso vídeo de hoje. E, novamente, te peço para você deixar um like nesse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho para você sempre ser notificado quando chegar conteúdo novo aqui no manual. E eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!